Um exemplo de fé e devoção. No interior de Rodeio, o Caminho dos Anjos. São mais de 60 esculturas cercadas por flores. O autor é este senhor de 90 anos, que diz ser o homem mais feliz do mundo. De verdade, se tu acha um que quer dizer que é mais feliz do que eu, vamos na frente de Deus e vamos ver o que é que ele diz. Belezas naturais, história, informação, sabores. Seja muito bem-vindo a mais um Vale Agrícola, um programa de agricultor para agricultor. E nesta edição, você também vai ver. Pesquisadores relatam pela primeira vez a ocorrência da mosca negra dos citros em Santa Catarina. A máquina que veio para facilitar a colheita do fumo é a série Impulso para Crescer. Sai um custozinho, mas que nem os outros, se for para pagar a mão de obra, é bem pior. Na dica Vale Agrícola, como se fazem mudas de suculentas por decapitação. A proteção dos cachos de uva que evita perdas na lavoura. Em tempos tão tecnológicos, uma brincadeira raiz. Menina adota bezerro de estimação e resgata antiga serventia. A relação mais fofa que você vai ver hoje. E para ir ele reina um pouco, mas para voltar ele vem tímido. E na receita da semana tem uma dica natalina. Como montar este gorro de Papai Noel. E o chimarrão já está pronto? Pegue sua cuia e fique com a gente. O Vale Agrícola inédito e cheio de informação para você está só começando. Se há alguns anos eu te dissesse que seria possível colher fumo sentado e na sombra, você acreditaria? Pois é, agora isso já faz parte da realidade. A máquina que facilita a colheita é o Impulso para Crescer de hoje. De longe parece até uma tenda ambulante, mas se você ver uma dessas na roça de fumo, pode ter certeza, o trabalho se tornou muito mais fácil. O Fernando e a esposa Roseli, que moram em Chapadão do Lajeado, compraram a máquina no ano passado. Mas como ela chegou no fim da safra, é nesta temporada que o serviço começou a render. Viu a primeira em vídeo no Facebook, a gente se interessou, né, para facilitar a mão de obra, né? Nós já trabalhávamos sozinhos, nós 5, né? Daí a gente era muito sofrido, né? Daí assim fomos para facilitar um pouco a colheita, né? Agora sombra, até uma garoa, se der uma garoa a gente está protegido também, melhorou tudo. O motor é igual de carro, câmbio de 5 marchas, embreagem, freio. A capacidade de fábrica era para 3 passageiros, mas o Fernando adaptou mais um assento e todos eles podem ser regulados individualmente. Todos eles daí vai para o lado, né, para se aproximar mais do pé de fumo, né, ou distanciar, né, e a regulagem de altura, né. Para colher baixeira, a gente bota assim, né, conforme vai subindo no pé, e vai subindo o banco, né, até chegar na ponta, fica bem alto. A máquina funciona ainda com o sistema de cintas. Daí as cintas, a gente deixa elas penduradas aqui e enche, né, aí só coloca, pega e coloca ela aqui, né, nos ganchinhos. E a hora que encheu da altura, só pega, amarra e coloca para frente. Cabe 19, né? 20, né? 20 cintas daquela aqui em cima. Aqui. Vai 6 cintos desse para uma tarimba. Acabou as dores nas costas. Não, é muito bom, a gente não precisa voltar carregando fumo, a gente só colhe, coloca aqui, chega na estrada, a gente descarrega, põe no trator. E se fosse manual, a gente teria que voltar recolhendo tudo pelo carreiro afora. Então acaba economizando tempo e reduzindo os esforços. As cintas garantem mais firmeza no molho de fumo, o que gera mais praticidade na hora de carregar e principalmente mais organização.
6 cintas dessas enchem uma grade na estufa de folha solta. O gasto com combustível é baixo, cerca de 6 litros de óleo diesel por estufada. A máquina tem ainda mais uma função, serve como pulverizador. Aqui as 3 saídas para passar antibroto, Premium Plus, pé por pé, né? Engata as mangueiras aqui, vê os registros que abre e fecha. Aqui em cima fica a bombinha para chupar o veneno. Daí aqui dentro aqui fica um tambor de 200 litros aqui. Daí só aciona ela aqui, né, para ligar. Assim ela tá ligada já. Daí bota as mangueiras dentro do tambor. O sistema foi planejado também para áreas íngremes. Olha só como funciona a articulação. Não, ela trabalha super no nível. Ela pende, mas a gente não. A gente trabalha tudo tranquilo no nível. E hoje vai ter uma funcionária extra por aqui para testar como é que funciona, né? Bem, o motorista começou a andar, tem que começar a colher, né? E aqui, como de segunda apanhada, ó. Vamos lá. Mas é muito prático, olha só. Você colhe, não precisa ficar com a mão cheia de fumo, já coloca direto na máquina, só que tem que fazer bem organizado, né? O investimento na máquina foi de R$38 mil. O casal financiou em 4 anos, mas poderia ter escolhido pagar em até 6 através do Plano Safra. Sorte foi Cicobi, né? Se não fosse pra gente comprar assim na vista, era difícil, né? Daí um dia lá conversei com a Daniela, né? E daí dei uma entrada nos papéis e deu tudo certo. Como é um equipamento que ele possui código FINAME, a gente poderia estar financiando ele através das linhas do BNDES, né? Principalmente o Pronamp. Só que como ele tinha uma certa urgência em adquirir o equipamento, até para garantir a questão do valor e também para poder utilizar ele na safra que se encerrou no início do ano, a gente fez por recurso próprio da cooperativa. O equipamento deve se pagar em poucos anos. O rendimento rende muito mesmo. Nós agora, o pai mesmo só auxilia nós, né? Puxar o fumo e coisa assim, né? O mais de nós 4 colhemos, né? Antes, mais ou menos 7 pessoas para colher uma estufada em 2 dias. Agora nós estamos fazendo em 4. Sai um custozinho, mas que nem os outros, se for para pagar a mão de obra, é bem pior. Então, assim a gente trabalha sossegado, descansado, mais tranquilo. Chega de noite, a gente não tá com aquela dor toda, é bem mais tranquilo. Vocês pediram e a gente vai atender. A dica de hoje é como fazer mudas de suculentas por decaptação. Oi, gente! Hoje eu queria mostrar para vocês como é que eu faço a decaptação das minhas plantas, né? Estamos na lua cheia. Melhor período para fazer essa decaptação e para a gente ter resultado com mudinhas no tronco. Aqui, nessa aqui, eu gosto sempre de deixar um pouco de folhas. Eu não tiro todas as folhas. Coloco a faca onde ela couber e faço a força para fazer o corte, ó. Sempre com muito cuidado. Uma folha ou outra a gente vai acabar machucando, mas faz parte. Ó, tirei a cabeça. Aqui agora eu tiro um pouco das folhas, só para eu ter um pequeno tronquinho, não preciso deixar um tronco grande. Isso aqui já é que chega, né? Tem que deixar ela sem plantar, que aqui tem toda a umidade para cicatrizar 2, 3 dias principalmente, senão ela vai apodrecer. Eu não uso canela porque aqui eu tenho muita umidade e minhas plantas são na rua. Quem gosta de pôr a canela e que não pega chuva, umidade da serração, é uma ótima dica também. Aqui, agora na terra, eu preparo bem, faço uma adubação com esterco de galinha, com o que você tiver em casa. Eu gosto de pôr o esterco de galinha. E essa planta vai para brotar. Aqui já é exemplos que essas plantas aqui eu fiz no mês passado, na lua cheia do mês passado.
Olha só o resultado, que coisa mais linda. Ali embaixo saindo mais bebês, né? O bebê bem crescido porque a adubação foi feita correta. Se não adubar, cresce também, mas ele vem bem mais fraquinho, né? Olha essa nossa malna verdadeira, gente, cascarânculas. Olha quantos bebês ela tá dando, né? Lá embaixo nas folhinhas, vamos ver ó, os escondidinhos. Que coisa mais linda, né? O resultado é maravilhoso. E a hora de tirar os bebês é quando eles já alcançarem ó, uns 3 centímetros de altura na mudinha. Essa aqui já é uma muda um pouquinho mais velha, ela já tem 2 meses. Então eu tirei agora, também já está secando para ir para o vaso. Outra coisa, toda suculenta pode ser decapitada, né? A que for em forma de roseta, ela deu um caulezinho, ela cresceu a mais do que era, que é a rosa baixa, bonita, você pode decapitar, né? Os calanchoes, independente daí, esses são feito o corte também de proliferação de muda. Então, praticamente, toda suculenta é feita a decapitação para conseguir mais mudas. Aqui é uma planta que eu já decapitei há 3 dias. Olha como ela está seca, bonita. Olha aqui como é que é, ó. Essa é a que eu fiz hoje e essa aqui curada. Ela tem uma cor diferente. Aqui onde eu tirei as folhinhas também. É só plantar. Agora preparamos a terra e você só encosta ela e deixa a natureza falar que ela vai soltar as raizinhas. Por uns 10, 15 dias eu não rego e dali para frente ela ganha uma aguinha. Beijão! Lembrando que você também pode participar deste quadro, é só mandar a dúvida para nós na página do Facebook, YouTube ou pelo Instagram do Vale Agrícola. Nós vamos agora para um rápido intervalo e na volta tem mais dica, como proteger o cacho de uva. Mosca negra dos citros é identificada pela primeira vez em Santa Catarina. E nós vamos te levar para o Caminho dos Anjos, um lugar encantador, resultado de muita fé e devoção. É lá que mora ele, que diz ser o homem mais feliz do mundo. A vida no campo não é como a vida na cidade. O barulho do despertador é diferente, o cheiro do café, a música. A gente gosta de fazer as coisas de outro jeito, do nosso jeito. Quando precisamos de algo, basta procurar os amigos do Sicoob, que sempre nos deram todo o apoio. Sicoob, o parceiro do produtor rural catarinense. Muito antes do agronegócio ter esse nome bonito. A Eco7 é a única do segmento certificada pela Sociedade Brasileira de Reabilitação Traumatológica e Ortopédica. O processo de fabricação dos colchões Eco e acessórios do sono da Eco7 é certificado pelo ISO 9001. Produzimos alta tecnologia para preservar seu maior patrimônio, sua saúde. Diga sim à vida, conforto e cuidados com sua saúde e bem-estar. Colchões Eco7, sinônimo de longevidade. Está chegando a época da colheita da uva e um dos principais problemas é a podridão. E um dos métodos mais eficazes para evitar a doença é o uso de telas. Olá pessoal, estamos aqui na propriedade então do seu Francisco Provence, na linha São José Caibi. Como vocês podem ver, a uva está começando o momento de maturação. E esse é um momento crítico para o controle de insetos e algumas pragas. Então nós vamos mostrar hoje um uso de uma tala-garça, uma proteção natural, onde os insetos, principalmente abelhas, vespas e mariposas, elas não conseguem atacar essa uva. Então com isso o que a gente consegue? A gente consegue fazer com que essa uva tenha uma maturação uniforme, ficando por um período maior a campo. Então com isso o nosso agricultor ganha mais tempo de colheita, podendo então oferecer aos nossos consumidores uma uva por um período prolongado e com a qualidade desde o início até o fim da colheita. Então pessoal, agora a gente vai mostrar como é simples fazer essa proteção da nossa parreira,
Então, o material também é uma tala-garça, um produto específico para a proteção das culturas, as fruticulturas. Então, nesse caso, é uma tala-garça inteira e muitas vezes a gente tem para outras frutas o saquinho para ensacar as frutas quando são individuais. Mas no caso da parreira, então, nesse sistema em Y, como é que a gente faz? A gente pega essa tala-garça e coloca, então, no segundo fio de arame e amarra com qualquer presilha ou um barbantinho, o qual ele vai ficar preso então nesse arame, né? E com isso aí ó, ele está protegendo. Vocês podem ver, ó, é bem fácil de ser aplicado, ó, e faz a sua presilha. Como ele vai ficar aberto aqui embaixo, o que a gente faz? Pega também e fecha um pouquinho aqui, ó. Então esse é um sistema muito simples. Primeiro arame dos dois lados da cultura, o inseto ele tem o hábito voador ereto, então ele não vai vir por cima e a nossa uva, como vocês podem ver, está protegida e poderemos ter então um bom tempo de uva no nosso pomar sem termos o ataque de pragas e insetos. Bem, essa prática, ela, além de proteger contra os insetos, ela vai diminuir a quantidade de produtos químicos que você usa depois que a uva começa a ponto de colheita. Não há necessidade de fazer nenhuma aplicação de produtos químicos, né? A gente já está usando ela há 3 anos e eu acho que é válida, né? Isso traz grandes benefícios, pelo menos para mim, que estou usando, né? Nesta semana, os pesquisadores da EPAGRE registraram uma ocorrência inédita em Santa Catarina de uma praga dos citros. A mosca negra suga a seiva da planta, que leva ao seu enfraquecimento. As infestações do inseto podem resultar em perdas de produção, redução da qualidade dos frutos e aumento de custos de produção em função de eventuais pulverizações. Esta é a primeira vez que este inseto é registrado no estado. Foi encontrado infestando de forma relativamente severa um pomar doméstico de citros, no município de Coronel Freitas, em abril de 2019. Foram verificados tanto adultos como ninfas e também ovos desse inseto incidido em brotações de citros, né? Em laranjeira e também plantas de tangerineira. Os adultos dessa espécie eles se caracterizam por possuir um corpo avermelhado e as asas negras com pequenos detalhes brancos, né, na sua asa. E as ninfas, elas têm uma coloração preta e com o passar dos dias eles desenvolvem alguns espinhos. E a fase de ovo, ela é bastante característica, pois os ovos possuem uma coloração amarelada e são depositados em forma de espiral. Segundo o pesquisador, o inseto foi registrado pela primeira vez no país em 2001 no Pará e ao longo dos anos se espalhou pelos outros estados. Com o registro em Santa Catarina, apenas Acre, Distrito Federal e Rio Grande do Sul seguem sem registro de infestação. Além de atacar os brotos, a mosca causa outra doença indireta nas plantas, a fumagina, que é um fungo que se desenvolve sobre os excrementos desse inseto. Então, essa fumagina, ela se incidindo em folhas, causa uma redução da fotossíntese e em frutos causa um dano estético, né, sobre frutos, o que inviabiliza a comercialização. Segundo a literatura sobre o inseto, as perdas na produção podem ir de 20% a 80%, dependendo do grau de infestação. Segundo o pesquisador, não há motivo para grandes preocupações, mas é preciso ficar alerta. Então é muito importante, frente à ocorrência dessa praga pela primeira vez, a gente monitorar a ocorrência dela no estado, nas principais regiões produtoras de citros. Vamos ver se ela vai se disseminar do oeste para outras regiões. Assim a gente vai conseguir verificar o potencial de dispersão dessa praga no estado e, verificando assim que essa praga está ocorrendo em outras regiões citrícolas, é interessante estabelecer medidas de manejo integrado deste inseto, né, para prevenir a sua dispersão ainda mais e também minimizar eventuais prejuízos que esse inseto possa ocasionar ao setor produtivo de citros no estado. Não tem quem não se impressione. Você está passando por uma estrada de interior quando se depara com dezenas de anjos, um Cristo Redentor e milhares de hortênsias.
Esta história retrata a fé de um agricultor que diz ser o homem mais feliz do mundo. Estamos na Terra, mas com certeza bem mais perto do céu. Aos 90 anos, os passos não têm mais a agilidade de outros tempos, mas a cabeça não para. Entre os visitantes e a família, seu Paulo dispensa horas a contar histórias do passado. Apesar de ter viajado o mundo, este daqui é o lugar preferido na Terra. Com muito amor de agradar a Deus. Muito. A história é curiosa. Quando tinha 33 anos com 3 filhos pequenos, seu Paulo ficou doente, de cama. Foi a primeira vez que leu a Bíblia. A Bíblia eu li 1 ano e meio. Imagina. Porque não tinha nada a fazer, então comecei a ler a Bíblia. E a Bíblia de Ubuntu. Olha, quem escreveu a Bíblia não é um particular, não. É dom de Deus. Inspirado pelo conhecimento, o agricultor juntou dinheiro e viajou o mundo, refazendo os passos do mártir da Igreja Católica. Rio Jordão, Belém, Jerusalém. Na volta, decidiu criar em Rodeio um pequeno paraíso. A esposa, Dona Ana, tinha plantado 5 pés de hortênsias na frente da casa e seu Paulo tratou de multiplicar. Primeiro até na igreja, depois até na casa de um amigo, de outro, e quando viu, já eram 9 quilômetros. Quando eu vi que ficou bonito as flores, eu vou botar os anjos. Quem falou para o senhor fazer? Ninguém. Isso que é interessante. Sou rezador mais ou menos, mas quem me conduziu foi Deus. Como símbolo de devoção e fé, em 1997, seu Paulo construiu um Cristo Redentor, parecido com o do Rio de Janeiro, onde já tinha ido algumas vezes. A estátua tem 9 metros de altura e representa o Pico Paradise, ou Pequeno Paraíso. Ele sempre queria fazer alguma coisa, né? E não sabia o quê. Primeiro ele queria botar um cristozinho ali atrás, desses pequenos. Aí a filha mais velha disse, não, pai. Se tu faz uma coisa bonita, uma coisa grande. Então ele mandou fazer esse ali. Imagina que fui 7 vezes no Corcovado. Então Deus me mandou um Corcovado aqui sem levar lá para o Rio de Janeiro. Mesmo depois de todo feito, seu Paulo ainda queria mais. Construir aqui uma verdadeira porta do paraíso. Chegou a ir até Brasília atrás de autorização para colocar aqui um portal de cerca de 30 metros, mas não conseguiu. Agora ele diz que recebeu um recado do próprio Deus de que não é necessário. Mandar uma mulher dizendo que a porta é divina, né? E quando Deus diz que não dá, não dá. Daqui nós vamos entrar se tem paraíso. Deus sabe o que faz. O italiano tem um provérbio que diz assim, não casca na folha se Deus não voia. Né? Então nenhuma folha se move se não é por vontade de Deus. A porta não saiu do papel, mas os anjos foram aumentando. Esta composição do cenário é de deixar turistas admirados. São 64 anjos ao todo, feitos de cimento, no tamanho de uma pessoa. Saiu o primeiro anjo em madeira, depois foi desenvolvida uma forma e através da forma foram feitos os anjos. Os primeiros 9 foram feitos de fibra e o resto nós mesmos fomos fazendo de concreto e instalando. Ele com a filha e uma sobrinha minha que ajudou, eu modelei os cabelos e fomos indo. E a gente preserva isso como um bem da família, uma ideia genial do meu pai. E acredito que o meu filho, daqui em diante, quando eu não tiver mais força para manutenção, ele vai continuar mantendo. A gente mantém com recursos próprios, vai fazendo aos poucos, né? Quando sobra um tempo se faz. A novidade agora é um restaurante com as delícias da culinária italiana. Próprios turistas demandavam também, né? Para a gente, não tem um lugar para a gente almoçar, né? Então a gente resolveu unir isso, né? A tradição da nossa família também, que é uma família de descendência italiana, né?
Sabores que resgatam as tradições, preparados com aquele tempero. São 3 tipos de carne, todas temperadas com vinho e ervas, né? Nós temos a nossa polenta, que ela vai com gorgonzola, né? A gente chama de polenta moja, né? Que é uma polenta mais mole do que a tradicional. Nós temos as nossas massas, o ravioli ou tortelli, né? Dependendo da região, o pessoal chama de abóbora, que ele é bem típico, né? Macarrão, nhoque, né? O kraut trentino também. Fé, devoção, espiritualidade. Na época de floração, as hortênsias compõem um cenário exuberante. Não há quem duvide que este é mesmo um pequeno paraíso na terra. Eu sou o homem mais feliz do mundo. De verdade, se tu acha que quer dizer que é mais feliz do que eu, vamos na frente de Deus e vamos ver o que é que ele diz. O que vale é o homem ou a mulher que está certa com Deus e fazer as coisas certas. É uma história emocionante e inspiradora. Um grande abraço para o seu Paulo e toda a família Notari e também o pessoal de rodeio que sempre acompanha a gente por aqui. Nós vamos agora para um rápido intervalo e na volta tem mais história. É o bezerrinho Pascoal e a vida mansa que ele leva. O bezerrinho é o xodó da Anara, que agora está ensinando ele, digamos assim, uma antiga serventia. E tem a dica de como montar este cupcake em ritmo natalino. Desde muito cedo, diariamente, a fartura que chega à nossa mesa é o resultado de uma perfeita combinação. O trabalho do homem do campo e a excelência em nutrição animal das rações Cravil. Produtos desenvolvidos com ingredientes selecionados do campo, alta tecnologia e experiência de mais de 40 anos de quem se preocupa com o resultado final. Um plantel produtivo e saudável. Rações Cravil. Tecnologia conquistando resultados. Em 1984, surgiu uma empresa preocupada em fornecer aos agricultores sementes de cebola de qualidade. Há 4 décadas, a Lotário vem investindo em tecnologia que traz mais sanidade e desenvolvimento para quem sabe que qualidade é fundamental. Sementes Lotário, o nome de força em sementes de cebola. O que você imaginaria hoje como brincadeira de criança, hein? Na maioria dos casos teria a ver com tecnologia. Mas lá em Pouso Redondo, a história é bem diferente. O xodó é um bezerro. A propriedade da família Schlosser do Rio de Trás é cheia de animais. Tem galinha, codorna, gato e até um pintinho resgatado recentemente. É que a mãe dele largou ele e ele tava ainda dentro do ovinho. Daí tava começando a descascar. Mas no meio de toda a criação, quem chama a atenção é outro bicho. A Anara, a caçula da casa, segue a passos rápidos para buscar. É o Pascoal, este bezerrinho que tem 8 meses. A mãe falava que ia me dar um boizinho. E eu amava quando... Toda vez que a mãe dizia, Anara, tá perto dele nascer, eu ficava bem feliz. E quando ele nasceu, foi na Sexta-feira Santa. E daí eu dei o nome dele de Pascoal. Eu sempre estava com ele. Quando era para dar mamadeira, ele ficava lá pulando, pulando e pulando. Eu dava mamadeira para ele, ele não parava quieto. Eu brincava com ele lá e eu fazia carinho nele e ele se acostumou comigo. O problema dessa história é que o Pascoal tinha destino certo, abate, coisa que a menina não podia nem pensar. Eu perguntava para a mãe, o que tu vai fazer com o Pascoal? Eu vou abater ele, Anara. Eu chorava muito. Eu fiquei com dó, né, de botar ele para abate, né? Então, daí eu disse, então, minha filha, então, mãe vai dar ele para ti. A Anara é toda atenciosa com os bichos e trata cada um deles como se fosse da família. E a preferência é explicada com critérios por ela. Todos os outros touros que a gente tinha eram muito bravos, eles davam cabeçada.
não gostava da gente. Ele é bem assim, bem fofucho. Para manter o bezerro na família, a mãe Dayana teve a ideia de relembrar algumas tradições. Olha ele passeando de carro de boi. O processo exigiu um pouco de paciência. No começo, ele só empacava, e não dava direito. Tive que deixar ele na solga. E ele não parava quieto. Quando eu colocava o cabresto, ele fugia de mim. Mas o esforço deu certo. Nesta hora, a irmã Ana entra em cena e cada uma tem uma função. No fim das contas, a diversão é garantida. Veio a vizinha, a filha dela mais velha, veio meu primo, minha prima de 7 anos, veio um monte de criança andar aqui às vezes. Às vezes ele adora parar para comer, às vezes ele gosta de conhecer os becos do meu tio. Ele sempre tá parando para dar oi pros bequinhos. Prioridade, né? Elas vêm da escola fazer as tarefas. Daí eu procuro tirar sempre o leite ali até as 5h30 da tarde. Daí a partir das 5h30, 6 horas, nós andemos até umas 6h30, 7 horas, ficamos assim com ele, sabe? Para ir amansando ele, né? Porque tem que ser todo dia, né? E o Pascoal de bobo não tem nada. Com o calor que vem fazendo, se esforçar nos horários mais quentes não é com ele. Porque às vezes, assim, às 2, 3 horas ele tá cansado, não quer andar. E pra ir ele reina um pouco, mas pra voltar ele vem tímido. E entrando no clima de Natal, as meninas tiveram uma outra ideia. Olha só, colocaram até touquinha de Natal. E com isso, o Pascoal ganhou até sobrenome, Pascoal Natalino. Ele fica muito bonitinho. Ideias não faltam para colocar em prática com o Pascoal. As 3 continuarão dedicadas no objetivo de amansá-lo e têm até planos para os próximos meses. O Pascoal agora é terminar amansando ele bem no carinho de boi, deixar ele bem adomadinho no carinho de boi, daí futuramente é começar a amansar de montaria daí. Eu quero ir pro desfile de 7 de setembro com ele. Com uma geração cada vez mais distante dos antigos costumes, um gesto de amor e companheirismo. E assim, o amor que elas têm, assim, a iniciativa de estar com ele, assim, é delas mesmas, sabe? Fico muito orgulhosa delas ficar cultivando essas tradições. Quando ele ficar velhinho e morrer, eu vou pegar outro. Eu vou fazer a mesma coisa. Mas só quando ele morrer por conta própria, não? Não pode botar a mão nele. Não. Que fofura esses dois e que bonito ver a pureza dessa relação. E agora vamos à receita de hoje, que é mais uma dica, como preparar um cupcake em formato de gorro de Papai Noel. Hoje nós vamos preparar uma receita que é, além de saborosa, é muito lindinha, gente. Isso aqui nós vamos fazer. É o cupcake natalino, que a gente imita o gorro do Papai Noel. E olha, além de super saboroso, porque é um cupcake trufado, é uma receita muito prática, muito rápida, tranquila de fazer, não precisa ser executada com pessoas que saibam muito de culinária. Isso aqui é bem simples, bem tranquilo. Vamos mostrar passo a passo aqui no canal. Primeira coisa, nós vamos trabalhar até para tornar mais prático ainda. O cupcake ele pode ser feito com qualquer receita de massa de bolo caseira. Receitas com massa de bolo mais pesadas, o que ele não pode ser feito é com pão de ló. Mas eu trabalho sempre com receita de massa de bolo pronta, pela praticidade, e também são massas saborosas. Então vamos lá, nós vamos seguir também a explicação de cada embalagem. Nessa embalagem aqui está escrito que é para misturar os pós com 2 colheres de margarina, 3 ovos, 130 ml de leite. Exatamente o que diz na embalagem é o que nós utilizamos. E agora é misturar, é feito à mão, eu não utilizo batedeira. Misturando, agora aqui ó, misturado, prontinho, não temos mais grumos da margarina, nem bolinhas de massa, já podemos passar. Do que nós vamos fazer? Eu tenho essa máquina aqui, que é uma máquina elétrica própria para cupcake. Aqui estão as forminhas de papel, também tem que ser forminha própria, forneável ou que suporte calor, mas vocês em casa podem fazer. Eu até deixei aqui para vocês verem. Pode ser feito nesta forma, lembrando sempre que tem que colocar a massa aqui dentro e não só aqui. Ou nessas forminhas de silicone,
que também tem que colocar a forminha própria para cupcake. Eu coloco em torno de meia forminha, um pouquinho mais de massa. Essa é a quantidade ideal. Com as 7 forminhas cheias, vamos passar então para a máquina elétrica. Agora é só fechar a máquina e esperar 5 minutinhos que o nosso cupcake vai estar pronto. Cupcakes prontos, bem resfriados, tem que ter esse cuidado que nós vamos trabalhar com confeitagem que é gelada, é nata, ela vai derreter se tiver o cupcake quente. A misturinha trufada está aqui, é super simples de preparar, é só misturar mesmo e misturar à mão. Eu utilizo um bowl desses, bato a nata ali mesmo com um pouquinho de açúcar, porque o que faz a gente perder o ponto da nata é a quantidade de açúcar, então temos que usar o mínimo, e cacau, para que ele fique saboroso e não fique extremamente doce. A massa do bolo já é doce. A cobertura de nata já fica mais adocicada, então nós vamos fazer o trufado com o cacau e o morango para quebrar esse doce e que as crianças possam gostar, mas os adultos também. O que eu utilizo para furar o meu cupcake, tanto o maior quanto esse pequeno? É aquele aparelhinho famoso que custa super barato e é de tirar o carocinho do abacaxi, e aqui a gente faz desenhos com frutas. Aí encontra em qualquer loja de produtos, desses produtos de utilidades domésticas. Eu giro ele, como ele é dentado, ó, eu giro, fica assim, ó. Esse dentado faz com que faça este furinho perfeito no cupcake. Ele fica parelho e fica do tamanho ideal. Podemos fazer com o cabo de uma colher, tá, gente? Ó, fazer com o cabinho de uma colher. Como o cupcake ele é uma massa macia, a gente faz e retira. Isso aqui não vai aparecer. Pode utilizar uma faca, como vocês queiram. Após feito isso, nós vamos trufar, então, para seguir na confeitagem. Aqui um saquinho de celofane comum, eu vou cortar a ponta, para que fique mais prático colocar o recheio. E ó, prontinho. Agora o próximo passo. Nós vamos colocar o morango em cima, para que esse morango pareça o gorrinho do Papai Noel. Então, como é que eu faço essa parte, então, da confeitagem? Aqui eu tenho nata. Aqui deve ter em torno de meia xícara de nata. Eu vou colocar uma ponta de colher de açúcar. Só isso, nada além disso. E um pouquinho de essência de baunilha. Eu uso essência de baunilha branca para que fique bem clarinho. E aqui agora a gente bate até que dê ponto. Rapidinho a nata já vai dar ponto. Bateu um pouquinho, leva para gelar, bate mais um pouquinho, leva para gelar, em seguida a nata dá ponto. Certo, gente? É esse ponto aqui. Pronta a nossa cobertura, nós vamos para a finalização do nosso cupcake natalino. Aqui o saco de confeitar, com um bico que vocês podem ter, um bico no estilo pitanga. Vamos lá, então, com a nossa nata batida, colocar no pacote. Gente, vocês podem fazer isso com um pacotinho, só um pacotinho como aquele que eu usei para o trufado, um pacotinho simples, um saquinho, só que ele tem que ser mais firme, não precisa nem ter bico. Eu utilizo porque eu já tenho em casa isso aqui, mas não há necessidade de ter esse material para vocês fazerem. Agora, gente, vamos para o nosso enfeite. Pega o cupcake na mão e tem dois jeitos de fazer. Ou a gente faz com pitanguinhas ao redor, imitando aquela partezinha branca do gorro do Papai Noel e em cima, ou a gente faz como se fosse assim, ó, mais grossinho de nata, e aqui tá finalizado o nosso cupcake natalino. Olha, é bonito, mas é ainda mais gostoso. Eu comi vários e levei vários embora. Eu tô ficando com a fama bem ruim aí. Olha só, eu quero desejar antecipadamente um Feliz Natal. Que esse espírito de confraternização também reine durante o ano inteiro, né? De amor, de compreensão, de estar perto de quem a gente gosta. O Vale Agrícola termina aqui. Aproveite a sua folga, tenha uma semana produtiva de trabalho e de descanso para quem está de férias. A gente se vê no sábado que vem. Até lá!